Salmo de número 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Tua mulher será como a videira que leva fruto no interior da tua casa. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Irmãos, o termo família na Bíblia na verdade, pelo menos existe 3 palavras no hebraico que denotam ou têm a conotação de família. Mishpahá, que quer dizer família propriamente dita, Toledá, que quer dizer gerações, e Beit, que quer dizer casa, tem a ver com descendência. É interessante porque a família é a primeira instituição dada por Deus para ele executar o seu projeto de resgate humano. Através da família, Deus ele vai começar a estruturar a humanidade para que seu Filho viesse, para que Jesus fosse manifestado. E isso é tão sério, irmãos, é tão sério porque qual é a dificuldade de se entender que a família hoje seria a família como a Bíblia descreve, seria a célula máter, assim como chamava o filósofo Aristóteles, no 4º século de Cristo. E por que ele dizia isso? Porque a família era a célula máter. E nós entendemos que a família, como o texto disse, como a palavra Mishpahá disse, quer dizer uma unidade básica, ou um núcleo social. E por que ele vai dizer isso? Porque ele entendia de que uma sociedade organizada, ela tem como parâmetro a família. Mas deixa eu te dizer algo aqui que eu tenho que fazer os irmãos entenderem. Nós estamos sendo, as nossas casas, nossas famílias, estão sendo veementemente atacadas, golpeadas, e muitos são aqueles que estão ouvindo certas aberrações que querem destruir totalmente esse núcleo da sociedade chamado família, como ela é, como Deus criou, como Deus formou. Até mesmo uma mudança no conceito de família estão querendo propor. Isso tudo, irmãos, é algo muito perigoso para a estrutura da igreja em si, porque a igreja ela é constituída por famílias. Durante o 2º século depois de Cristo, você vai ouvir dizer de uns movimentos filosóficos chamado maniqueísmo. E esse movimento filosófico dizia o seguinte, que toda a matéria era má. Preste bem atenção. Toda a matéria é má. E por ser toda a matéria má, o ventre materno também é mau. Talvez isso não quer dizer muita coisa, mas no que diz respeito à nossa fé, à nossa crença, eles vão dizer que se a matéria é má, o ventre, a mulher, é uma figura de algo mau. Olha o absurdo. Daí então, eles vão dizer que Jesus, como sendo Deus, ele nunca poderia surgir dentro de um ventre. Porque se ele era Deus, ele não poderia morrer, ele não poderia sentir dor, ele não poderia sentir sofrimento, porque ele vem da matéria, vem de um ventre da mulher. Essa é a concepção que se tinha no 2º século. Isso anula totalmente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Porque Jesus nasceu com uma base daquilo que o próprio Deus constituiu como uma base familiar. Ainda de um ato milagroso, Jesus ele tinha mãe, Jesus ele tinha pai, e Jesus tinha irmãos. Ele se manifestou carne, ele se fez carne. Então Jesus ele também nos dá o exemplo de que a família é um projeto de resgate humano. Eu entendo de que a gente está trabalhando na questão, a temática está trabalhando na questão de a sua família, ou a nossa família, sendo mais íntima de Deus. Eu sempre entendo de que não há intimidade ou nível de intimidade maior com Deus se não tiver intimidade interpessoal. Se não há uma unidade entre a família, entre a casa, será impossível essa casa alcançar um nível de intimidade com Deus. E eu quero pregar aqui nessa noite. Eu quero que você preste bem atenção no que o Espírito Santo de Deus colocou como proposta para o meu coração e para a tua vida aqui nessa noite. São coisas que vão acontecer dentro da nossa casa. O reflexo da nossa intimidade com Deus acontece primeiro dentro da nossa casa, da nossa estrutura. Mas eu quero aqui nessa noite propor aos irmãos o que é uma família íntima de Deus. O que é uma estrutura familiar íntima de Deus. Os salmos, esse salmo é conhecido como salmo de gradação, ou elevação, ou de romagem, ou cântico dos degraus. E é interessante porque o livro dos Salmos, ele aparece na sua estrutura como sendo a terceira parte da Bíblia hebraica, chamado Tanakh, que é Torá, Neviim, são os profetas, e Ketuvim, são os escritos. E dentro dessa estrutura dos escritos, nós temos um gênero chamado gênero poético ou sapiencial, que é os livros de sabedoria. É interessante salientar isso, porque a poesia hebraica ela tem uma estrutura muito interessante. Ela usa muito a ironia para modo de aprendizagem, a memorização e o paralelismo, ou a repetição de ideias, para gravar, para que a pessoa gravasse em sua mente aquilo que já deveria estar sendo ensinado. O Dr. Rodrigo Silva ele falou uma coisa muito interessante. Todas as vezes que tivesse alguma conversa que não se envolvesse uma poesia hebraica, logo essa conversa talvez não teria muita importância. Mas uma vez que um ancião ou um pai de família sentava-se em redor da mesa ou da sua casa, com seus filhos sentados, com a sua esposa do lado, todas as vezes que um ancião sentava-se na presença de alguns jovens, e ele começava a falar alguma poesia, logo se entendia que aquilo ali deveria prestar muita atenção, deveria estar muito atento, porque sairia dali assuntos de moralidade, de ética, e que aquilo ali deveria ser bem observado para que a pessoa tivesse um bom andar na sociedade. A pessoa deveria prestar muita atenção de quando uma poesia era dita. E por que isso? Porque como funcionava a poesia hebraica, principalmente o livro dos Salmos. Não era como uma poesia que a gente aprende aqui no mundo ocidental, mas a poesia hebraica, ela não era uma poesia dramática, porque a poesia dramática era para uma encenação no teatro. Não era uma poesia épica, só se contava o feito dos grandes heróis, né? A poesia hebraica, ela era chamada de poesia lírica, porque na poesia lírica se continha expressões de sentimento, expressões de emoção, ou seja, havia muita verdade na poesia hebraica. Logo,
citar o livro dos Salmos, que quer dizer terlim, louvor, ou psalmói, cânticos acompanhados por instrumento de cordas, era um momento de grande expressão da sua emoção, dos seus sentimentos. E os cânticos de romagem, que são aproximadamente 15 cânticos, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, expressa uma coisa, expressa um momento em que eles estão se preparando para ir a Jerusalém cultuar a Deus. Quando eles se prepararam, quando eles estavam ali, reunidos, eles logo já tinham aquele ardor, aquela vontade de chegar na casa de Deus e oferecer sacrifício, prestar o seu culto a Deus. E nesses cânticos de romagem, no meio da sua caminhada, que eram os 3 processos, o preparo para subir a Jerusalém, a caminhada e a chegada. As expressões aqui na caminhada era a expressão de alegria por estar se encontrando com Deus, era a expressão de desejo de santidade, porque uma vez que eles subiam para estar cultuando a Deus, quanto mais próximo de Deus, mais eles viviam um tempo de santidade, porque eles estavam diante do sagrado. Eles também celebravam a comunhão com Deus e a comunhão com os outros, porque no meio da caminhada eles iam cantando louvores, eles iam adorando ao Senhor. Eles também não somente lamentavam, mas eles expressavam o seu sentimento de resiliência, porque dentro disso tudo que eu acabei de falar com os irmãos aqui, a alegria de se encontrar com Deus, a alegria de se encontrar com os irmãos, a alegria de buscar a santidade, a alegria de estar com o sagrado, a alegria de prestar culto a Deus, a caminhada não era fácil. Esses cânticos dos degraus também é parecido com os cânticos de peregrinação. O Salmo 84 tem uma conexão com os cânticos dos degraus, porque o Salmo 84 é a história ali desenha aquilo que acontecia na viagem. Se você ler o Salmo número 84, você vai ver que no verso 1, o salmista ele está anelando para chegar na casa de Deus e prestar adoração a Deus. E é interessante que ele vai dizer uma coisa. Ele vai dizer o seguinte no Salmo 84, que tem conexão com os cânticos de degraus, porque relata-nos a história da sua peregrinação, do povo que peregrinava. Você vai ver no verso 4, no verso 5, me fala a memória, que ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa. No verso 5 ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que põem no Senhor a sua confiança. Aí no verso 6 ele diz que, passando pelo vale das lágrimas, ou vale de Baca, essa parte aqui me chamou muita atenção, ele vai dizer o seguinte: faz dele manancial de águas. O desejo da chegada é muito bom, o desejo do encontro é muito bom, mas vai mostrar realidades. O Vale de Baca, acho que quase todos aqui conhecem, na história bíblica, é um vale onde tinha muitos ladrões, assassinos, era um vale meio desértico, e era um vale que deveria passar. Não tinha como você ir chegar ao lugar de culto, ao chegar na casa de Deus, se não passasse pelo vale. Não tinha para onde correr, não tinha como você cortar caminho. O povo, para chegar na casa de Deus, tinha que passar pelo Vale de Baca. Na sua peregrinação, as famílias deveriam passar no Vale de Baca. E no Vale de Baca, eles deveriam
deveriam fazer algumas coisas que eu quero chamar a atenção aqui a você. Se o texto no capítulo 84 está dizendo que passando pelo vale de Baca, faz dele, o texto é bem claro no Salmo 84, em conexão com o salmo que acabamos de ler, ou com os salmos dos cânticos de degraus, que passando, não é Deus que muda o ambiente do vale. Quem muda o ambiente do vale é quem passa. Então entenda uma coisa aqui. O Salmo 34 é uma analogia da nossa trajetória e caminhada com Deus. O Salmo 34 é uma analogia da nossa ida à casa do Senhor. O Salmo 34 é uma analogia da nossa chegada no lugar de adoração. Mas tem que passar pelo vale de Baca. As famílias deveriam passar pelo vale de Baca, onde tinha as balsameiras, chamadas de brancas choronas, que quando cortadas saía um bálsamo e um perfume exalava no vale. E esse perfume trazia uma tranquilidade para as pessoas. Ou seja, o vale de Baca, um lugar perigoso, um lugar de uma terra árida. E alguém está dizendo, para passar no vale de Baca, o ambiente só muda quando eu mudo o ambiente. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Quem muda o ambiente do vale da nossa casa somos nós. Eita glória, aleluia. Glória a Jesus. Existem coisas no contexto de dentro da nossa casa, da nossa família, que nós estamos clamando a Deus para mudar. Mas nós que temos que mudar o vale. Não é Deus. A ação de Deus acontece depois que alguém passa. E existem situações na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Todo mundo aqui já passou por isso. Na sua casa, na sua família. Todo mundo aqui já passou. Filhos, pais, mães. Que a gente fica clamando a Deus, Senhor, muda, 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 muda. E Deus está dizendo para nós, quem tem que mudar é você. Quem tem que agir é você. Eu entendo que existem duas maneiras para a gente, ou a nossa família, passar nesse vale. A primeira, Salmo 137. Olha a expressão: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos e lembramos. Atitude de quem senta no vale. Atitude de quem fica parado no vale e não reage mais. Mas o Salmo 126 nos mostra diferente. Como que eu devo passar e como a minha família deve passar nesse vale. A Bíblia vai dizer o seguinte: aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando. Veja só, irmãos, no Salmo 137 tem choro. Mas alguém que chora, senta e não age. O Salmo 126 também tem choro. Mas o choro não paralisa quem passa no vale. Glória a Jesus. Por quê? Porque o texto diz aquele que leva a preciosa semente. Porque é o que carrega na sua mão algo precioso que é a semente. E por isso que ele vai mudar o ambiente do vale. Eles levavam a semente na peregrinação. Eles sabiam que tinha um vale no meio do caminho. Eles chegavam na porta do vale. Eles olhavam para cima e eles viam o lugar de adoração. O vale não tira o foco de quem quer adorar. Glória a Jesus. O problema não tira o foco de quem quer chegar. Eles estão focados. Bem-aventurados aqueles que olham para os caminhos aplanados. Eles olhavam, tinha o vale, mas eles olhavam para o lugar de chegada. Maior do que o medo de passar no vale,
maior do que a insegurança de passar no vale, é o desejo de chegar no lugar de adoração. Eles queriam chegar, eles levavam a semente, mas algumas coisas deveriam fazer para que eles atravessassem o vale, para que a família atravessasse o vale, porque o pai se prezava, ele tinha preocupação em proteger filhos, em proteger a esposa, mas também de prover. E como prover no vale? Se o vale é árido, se o vale é seco, eles levavam a semente. E o vale de Baca era um vale muito pedregoso, tinha muitas pedras. A primeira atitude é levar a semente. A segunda atitude, tirar as pedras. Glória a Jesus. Fala com essa pessoa que está do teu lado. Você está vendo a pedra e não tira. Glória a Jesus. Tem alguma coisa atrapalhando a gente avançar. A gente só vê pedras. A gente só olha para a dificuldade. A gente só vive reclamando de tudo. Você entende que quem tem que mudar o vale é você? Quem tem que mudar o vale somos nós. E como que eles mudaram o vale? O ambiente do vale. Eles estão vendo pedra. Porque eles entendem o seguinte: pedra me atrapalha de plantar. Como que eu vou plantar em pedras? Eu tenho que removê-las. O Espírito de Deus está falando com alguém aqui. O problema é que você está olhando para as pedras e não quer removê-las. Porque tirar pedra dá trabalho. E depois de tirar também dá. Depois que se tiraram as pedras, eles tinham que cavar. Glória a Jesus. Eles cavavam cisternas. Eles cavavam poços, atravessando o vale. Isso tudo dentro do canto dos degraus, na sua caminhada até lá, acontecia isso. Eles levavam semente, eles tiravam as pedras e eles cavavam. Aí você vai ver no texto: Deus mandava a chuva. Deus mandava a chuva. Levanta tuas mãos que eu quero profetizar nessa noite. Glória a Jesus, na tua casa. Existem pedras que serão arrancadas no meio do teu caminho aqui nessa noite. Quem tem que arrancar essa pedra é você. Quem tem que cavar é você. Vai passar chorando, mas o choro não vai impedir de você continuar trabalhando. Isso explica o Salmo 128. Quando fala de como o homem, no seu trabalho, com as suas mãos, vai prosperar. Como disse no Salmo 126. É claro no texto. A exegese do texto nos explica isso. Quando esse homem trabalha, bem-aventurado o homem que tem o Senhor, o produto do seu trabalho, ele vai conquistar. O texto, Salmo 126, disse isso. Aquele que leva a preciosa semente, andando, estourando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus feitos de trabalho. Deus, ele só começa a agir quando nós estamos agindo, mesmo quando estamos chorando. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: o choro é inevitável. O sofrimento é inevitável. O problema é inevitável. A luta é inevitável. A dor é inevitável. A perda é inevitável. Mas nada disso para quem tem propósito. Glória a Jesus. Porque uma coisa é passar. Porque o vale se passa. Na casa de Deus se habita. Glória a Jesus. Isso quer dizer que o vale é passagem, mas a casa de Deus é morada. Na casa de Deus você alcança misericórdia. Na casa de Deus você é guardado. Na casa de Deus você tem intimidade com Deus. Na casa de Deus você tem misericórdia, você tem perdão. E o que ele vai encontrar na casa de Deus?
começa no verso de número 1 do Salmo 84, quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Eu quero chegar lá. Eu quero viver lá. Então, família, atravesse esse vale. Para você viver as bem-aventuranças de Deus, você tem que atravessar o vale. Para a família viver as bem-aventuranças de Deus, para que a mulher seja como uma videira frutífera, para que os filhos se tornem como rebento de oliveira, tem que passar pelo vale. O Salmo 128 é claro, ele nos dá uma condicional. É interessante que a palavra bem-aventurado dá uma ideia de muito feliz. Feliz, é. E é interessante que a palavra bem-aventurado, se você pegar a numerologia hebraica, tem a representatividade do número 9. Olha isso aqui. Eu vou mostrar. Pastor, isso aqui é aleatório? Esse número 9 é aleatório? Não é aleatório. Eu vou desprovar. Biblicamente, esse número 9 não tem é cavalo, isso é perigoso. Não. O número 9, eu desprovo. A palavra 9, ela quer dizer gestação, ou recomeço, ou reinício. No capítulo 1 de Gênesis, você vai encontrar a seguinte expressão no ato da criação: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Você vai encontrar essa expressão 9 vezes. Porque tudo é gerado pelo poder da palavra. Ô irmão, já estou profetizando, você não está recebendo. Levanta as tuas mãos. Vai nascer algo novo dentro da tua casa. Porque eu quero usar a expressão de Gênesis capítulo 1. E disse Deus, tua família vai gerar. Deus está dizendo aqui, e disse Deus, haverá um reinício, haverá uma renovação, haverá algo novo. Talvez tentando rir da tua cara, dizendo que a tua família foi destruída, dizendo que você é fraco, dizendo que você falhou, dizendo que você não vai ter mais vida. Mas deixa eu dizer algo de Deus para você: haverá um reinício na tua história. A palavra de Deus vai fazer você gerar. Gerar dói. Se você pegar as bem-aventuranças de Jesus em Mateus capítulo 5, você vai ver que Jesus, ele fala de 9 tipos de pessoas. 9. Você acha que isso está à toa? Esses 9 tipos de pessoas são aqueles que vão gerar. Bem-aventurados misericordiosos, que vão alcançar misericórdia. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Jesus. É interessante que em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças de Jesus, parece que Jesus ele está trazendo aqui uma amplitude daquilo que diz o Salmo do bem-aventurado. Você não vai encontrar em Mateus capítulo 5 alguém dizer: bem-aventurado o rico, bem-aventurado que tem muito dinheiro, bem-aventurado que tem muita casa. O Mateus capítulo 5 é um paradoxo. Mas por que isso é providencial? É porque esses tais, bem-aventurados aqueles que sofrem injúria, perseguição, por causa do meu nome, esses são abençoados, porque esses vão gerar. Glória a Jesus. Esses vão gerar. Por causa do amor do nome de Jesus, esses vão gerar.
Irmãos, entenda uma coisa: as bem-aventuranças de Jesus estão sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então suporta. Glória a Jesus. Diz o texto: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão o reino dos céus. Pobre de espírito aqui não é pobreza. Pobre de espírito fala de humildade. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus, porque todos os dias tem alguém que levanta a guerra contra nós. Todos os dias tem alguém que se levanta para tentar nos tirar a essência de filho de Deus. Glória a Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. A palavra coração aqui fala aqueles que são limpos de sentimento, não guarda rancor, não guarda ira, mas perdoa. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os injuriados, perseguidos, que sofrem mentira. Essas são as bem-aventuranças para aqueles que temem a Deus. Veja, o salmista no Salmo 128 nos dá uma condição, na verdade duas condições. A primeira condição para a bem-aventurança de Deus, ou de Jesus para a nossa vida, primeiro é: bem-aventurado aquele que teme a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Assim como a palavra pecado, ela tem outras avaliações, como iniquidade ou transgressão. A palavra também nos traz a ideia de não medo, como se eu tivesse medo de ir para o inferno. A palavra temor não tem nada a ver com medo. Ainda que no original você vai ver ali, no seu significado, aparecer a palavra medo, mas não é um medo de alguém que se esconde de Deus para ter medo e ir para o inferno. A palavra medo aqui, ou a palavra temor aqui, é o sentimento de alguém que não quer ferir o outro. Temor a Deus é um medo de ferir a Deus, de transgredir a Deus. A palavra temor aqui é o medo de ferir o próximo. Como eu disse aqui no início, uma vez que eu firo o meu igual, uma vez que eu firo quem tem um relacionamento comigo interpessoal, eu firo a Deus. A minha relação com Deus, ela tem conexão com a minha relação com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos. Quando eu quebro esse princípio, eu quebro o princípio do Deus. Lembra do filho pródigo? É claro. Ele errou contra o pai dele. Ele deixou o pai. E ele vai dizer uma coisa muito interessante daquilo que eu estou dizendo aqui. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Agora me faz como um dos teus servos. Então, relacionamento com Deus tem a ver com o meu relacionamento com o meu igual. A gente nunca vai conseguir
estreitar esse relacionamento se a gente não entender isso. E você vê que no Salmo 128 traz como homem um cabeça. Começa tudo nele, dele. É interessante isso aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Existia uma coisa na Grécia chamada códigos domésticos. E aqui eu falo para as mulheres, sem medo, sem segurança. Eu falo para as mulheres aqui. A ideia de submissão hoje tem sido uma ideia pregada pelas feministas, que pregam contra o patriarcado como a liderança do homem. Você vai ver algumas feministas teólogas cristãs falando sobre isso. Elas vão dizer que o apóstolo Paulo é produto do seu tempo. Elas dizem que o apóstolo Paulo era um machista em potencial. E por que isso? Porque lá no livro de Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 22 e diante, Paulo vai dizer uma coisa para as mulheres: vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Isso aqui é perfeito, né? E as mulheres estão empolvorosas dizendo: Paulo é machista. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Como que a mulher pode ser uma videira frutífera dentro da sua casa? À luz da Bíblia. Paulo nunca foi um machista. Pelo contrário, nessa questão de códigos domésticos, existia a figura do pater-família. O que era o pater-família? Era um homem. E na figura do pater-família existia um homem e as três classes de subordinação, que eram a esposa, os filhos e os servos. O homem, ele era o cabeça. Isso tudo com base, Paulo está dentro de um contexto grego, helenístico. Por isso que as mulheres dizem que Paulo é machista. Mas eu vou lhes provar que Paulo não é machista. Não é isso que Paulo queria dizer. Eu lhes provo na Bíblia Sagrada. Então o que Paulo vai fazer? Pelo contrário, Paulo vai mudar. Paulo ele vai dar uma ressignificação a isso que eram os códigos domésticos. Porque a lei grega dava ao homem o direito de matar um recém-nascido, vender o seu próprio filho. Se ele tivesse alguma suspeição de que a esposa estava o traindo, ele podia mandar cortar ela no meio, mandar matar um servo com suspeito de roubo. E isso acontecia todo direito. Ou seja, era uma coisa de subserviência. Não havia, a não ser a figura do homem como sendo o dono de tudo, liderando tudo. Paulo não tinha isso. Mas Paulo eleva o nível. Se você ler Efésios capítulo 5, versículo 22 e diante, Paulo vai dizer às mulheres: vós mulheres, sejam submissas ao marido como ao Senhor. Pelo menos 3 versículos ele gasta com as mulheres. Para os homens ele gasta 9. Porque para os homens ele vai dizer lá em Efésios: vós maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo ele coloca o elemento amor em Efésios. Agora, olha o que ele vai fazer em Colossenses capítulo 1, capítulo 3, verso 14. Primeiro, ele vai dizer à igreja de Colosso que Jesus agora é o cabeça da igreja. Paulo ele usa o paralelo entre a igreja sendo esposa e Cristo sendo marido. Primeiro ele fala, no capítulo 3, verso 14, olha como Paulo eleva. Ele diz o seguinte:
e sobre todas essas coisas, vestimos de amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo coloca o elemento amor, aí depois, no capítulo 3, verso 18 em diante de Colossenses, ele diz: esposas, está submetidos aos vossos maridos, como convém o Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais ásperos com ela. Na primeira epístola de Pedro, ele ratifica o que Paulo vai dizer, no capítulo 3, verso 7. Vós, maridos, honrem as suas esposas. E no final ele diz: para que vossas orações sejam ouvidas. Você está entendendo que Paulo nunca foi machista? Pelo contrário, Paulo só está elevando o nível. Ele agora também coloca o homem como nível de submissão. E se Cristo ama a igreja, se entregou por ela, não violenta a igreja, não maltrata a igreja, Paulo está dizendo: da mesma forma como Cristo trata a igreja, vós, marido, tratem vossas mulheres. Aí sim, a mulher será como uma videira frutífera na casa. E uma das coisas, eu estou caminhando para o final, e uma das coisas características da videira, que não é uma árvore, mas é um arbusto, a videira, para crescer, ela precisa de um sustentáculo. Ela precisa de um apoio. Ela não cresce se ela não tiver um lugar de apoio. A ideia de videira, como você vai ver em Provérbios capítulo 31, se não faz memória, verso 14, também, quando fala na mulher, ele vai dizer o seguinte: mulher, quem achará o teu valor tanto excede como o de rubis? Mulher virtuosa, quem achará o teu valor tanto excede como o de rubis? Sabe o que o texto vai dizer no verso 14? Ele diz o seguinte: ela vai, compra um terreno e planta uma vinha. E como era o costume da época, o que era plantar uma vinha? Plantar uma vinha é proporcionar algumas coisas dentro da casa. A primeira, unidade. A mulher junta a família. Ela coloca a família na mesa. Ela tem um prazer de fazer a comida. Ela faz com amor. Por quê? Porque ela está sendo amparada pelo teu marido. Glória a Jesus. Não é somente uma ideia egocêntrica de alguém fazer só para mim. Eu vou fazer só por mim, sem contudo pensar no outro. Não, ela faz porque ela é amada. Oi, irmão. Uma família onde o amor, que é o vínculo da perfeição, é a marca maior, vai ter adoração a Deus, vai ter prosperidade, vai ter culto, glória a Jesus. A mulher vai ser uma mulher frondosa, frutífera, ela vai trazer unidade e ela vai trazer alegria. Isso tudo passando pelo vale. Glória a Deus. Isso tudo passando pelo vale. Passa pelo vale, mas não vai deixar de ter alegria. Porque agora eu entendo de que o que nos sustenta a passar o vale, o que nos deixa de pé, o que nos deixa feliz, como nós podemos alcançar as bênçãos de Deus, é entendendo que passar o vale, que os intempéries do vale, que as provações do vale, que as lutas do vale, não pode apagar a chama do amor que está em nosso coração.
A videira frondosa, ela frutifica, ela traz unidade, ela traz alegria, ela traz festa. A mulher como planta de oliveira dentro da sua casa. Os teus filhos como rebentos. Quero profetizar para os filhos aqui. O que é um rebento? Broto. O que é um broto? É a continuidade. Oh, glória. Gerações passam, mas os brotos estão aí. Glória a Jesus. Por isso que o diabo está querendo tocar nos brotos. Por isso que o diabo está querendo arrancar os brotos. Destruir os brotos. Por quê? Porque os brotos é continuidade. Glória a Jesus. Eu quero dizer que na tua casa não vai ter prostituta, na tua casa não vai ter ladrão, na tua casa não vai ter. Eu estou profetizando para quem quer receber. Na tua casa, meu irmão, vai ter profeta. Glória. Na tua casa vai ter pregador. Na tua casa vai ter homem de Deus, mulher de Deus. Ah, pastor, mas eu vejo que meus filhos não têm nenhum ministério, não tem problema. Na tua casa vai sair médico, na tua casa vai sair engenheiro, na tua casa vai sair advogado, na tua casa tem evento novo, vai mudar a história da tua família. Quem quer isso, levanta tua mão e glorifica o nome do Senhor. Prolongamento, rebentos de oliveira. Assim como a videira dá fruto com que a uva, que faz o vinho, que se faz o vinho, que onde se tem a festa, onde se tem a alegria, os filhos como rebento, vão produzir a azeitona, que se pisa e se extrai o azeite. Glória, glória a Jesus. Vai ter unção na casa. Glória. Você quer isso? Vai ter unção na tua casa. Deus quer mudar a figura dentro da tua casa, para que possamos ser mais próximos de Deus. Nós temos que estar mais próximos como família. O vale muda quando a gente muda. O perdão precisa chegar na tua casa. O amor precisa crescer na tua casa. Deus quer fazer uma obra tremenda na tua casa. Oh, glória a Jesus. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui quando falo. O céu, a camanda. Mulheres, vocês vão voltar a produzir. Glória a Jesus. Vocês vão voltar a juntar a mesa. Nós estamos vivendo um tempo que não tem mais mesa. Nós estamos vivendo um tempo em que um está no quarto, o outro está na sala, o outro está na cozinha. É tempo de mesa. A mulher traz a mesa. Ela prepara a mesa. Porque ela fala de unidade. Família é unidade. E tem uma mesa posta aqui nessa noite. Eu quero orar aqui, irmãos. Eu quero orar. Glória a Deus. Eu quero orar. O teu ventre não é uma maldição, mulher. Teu ventre gerou profeta. Teu ventre gerou homem de Deus e mulher de Deus. Teu casamento é de Deus. A crise chega. Ô irmão, valorize a sua casa. O problema é que os casamentos estão sendo com contratos de empresa.
A Bíblia é a última coisa que está no contexto das casas hoje em dia, em muitos lugares. Eu tenho que falar isso, porque o Espírito Santo me incomodou para falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar isso aqui, porque o Espírito Santo grita no meu coração. A gente está vivendo um tempo de casa separa, não dá certo aqui, vai com o outro, depois não dá certo com o outro. E a gente e as pessoas falam, é de Deus, não te deu nada. Porque um dia que a gente esteve no altar e juramos a Deus fidelidade, amor, companheirismo, nós falamos com a nossa boca, até que a morte nos separe. Mas isso está sendo relativizado. E se torna um ciclo vicioso, onde se acaba com a estabilidade da família. Porque se quebra a estabilidade da família, quebra o ministério. Mas eu quero profetizar que o Espírito de Deus está sobre a tua casa aqui nessa noite. O diabo não vai tocar na tua casa. Glória a Jesus. Quando o Senhor for o centro das atenções dentro da nossa casa, a nossa casa é edificada. Esse salmo também é chamado de salmo do edificador. Marido, edifica a tua esposa, edifica os teus filhos. Abre a tua boca e profetiza coisas para ele, boa. Profetiza que Jesus vai mudar, profetiza que Jesus vai transformar. Para de falar palavras profanas, para de falar palavras que só vêm trazer tristeza para o teu filho. Quando o texto vai dizer, Paulo vai dizer em Colossenses, vós pais, não vós provoqueis a ira dos vossos filhos. Não é a mãe chamar a atenção, não é o pai chamar a atenção, como se o pai não pudesse chamar a atenção, como se a mãe não pudesse chamar a atenção. Não é isso não. Está dizendo que a atitude dos pais dentro da casa, ferindo a mãe, fere o filho. Glória a Jesus. Brigas, desentendimentos, palavras de ódio, isso tudo na presença dos filhos. Isso é provocar ira. Edifica os seus filhos. Deus, Ele quer resgatar a sua casa, quer resgatar a tua família. Ele quer restaurar. Ah, se cada um de nós conhecêssemos o nosso papel dentro da casa, se pudéssemos ceder. E nessa noite eu quero orar. Por favor, você que está sentado aí, seu pai, sua mãe está aqui, sai do teu lugar e fica do lado dele em nome de Jesus. Eu quero orar. Glória a Deus. E sabe o que a Bíblia vai dizer? No capítulo 84, no verso 7, que eles vão atravessar o vale de Baca. O verso 7 diz: vão indo de força em força. Vão indo de força em força. Todos comparecem diante de Deus em Sião. Glória a Deus. Posso chamar minha esposa aqui? Fica do lado, em nome de Jesus. O Espírito de vida. Glória a Deus. Ô irmão, a presença do Espírito de Deus aqui. O Espírito Santo quer renovar algo aqui dentro do teu lar, da tua casa.
Quando o Espírito Santo de Deus trabalha, não há nada que resiste à ação do Espírito de Deus. Fecha os teus olhos e começa a orar agora. Oh, Jesus. Fecha os teus olhos e começa a orar agora. Aleluia. Começa a orar juntamente. Começa a orar. Há uma unção do Espírito de Deus aqui. Oh, declamando rebácia. Homem de Deus, o trabalho das tuas mãos será recompensado. Aleluia. Mulher de Deus, você será próspera como a videira. Você vai trazer unidade para casa. Você vai trazer alegria para casa. Oh, glória, ela produz filhos. Vocês serão a continuidade, aleluia, desse propósito, dessa família que Deus te colocou. Você vai ser a continuidade. Meu Deus, Espírito de Deus. E se tem uma coisa que esse salmo termina é paz. Paz. A família está atravessando no vale, mas vai terminar com paz. Como na Candara. Eu estou procurando me resta como no Relícia. Eu estou dizendo aqui que a tua família não vai ser como a de Corá, ou como as tendas de Corá. Esse salmo, como o salmo 84, o salmo 84 é dos filhos de Corá. Mas lá em Números 16, a tenda de Corá foi engolida com mais 250 homens. Foi destruído. Então alguém pode dizer: pastor, na minha família tem uma história de macumbeiros, de feiticeiros, de prostitutas. Pastor, na minha família tem uma história de comunicista. Na minha família é uma história de budista. Na minha família, irmão, os filhos de Corá, a descendência de Corá poderia ser amaldiçoada, poderia ser destruída, mas a Bíblia, o texto do Salmo 84, a expressão de quem ama a casa de Deus é dos filhos de Corá, porque os filhos de Corá decidiram amar a casa de Deus. Por isso que ele disse no verso 9: prefiro estar na casa de Deus do que na tenda da perversidade. Eles estão dizendo: a minha descendência, o meu passado não paralisa o meu desejo de estar com Deus. Eu estou sentindo uma graça aqui. Ele tem o poder de quebrar maldições. O Espírito de Deus está falando aqui agora. Eu vou falar. O Espírito de Deus está dizendo aqui nessa noite: tem maldição sendo quebrada nessa casa. Tem maldição sendo quebrada nesse. Meu Deus, irmão, é para você estar ligado com o céu. Há um céu aberto aqui que está tocando a tua família. Está descendo chuva. Está descendo uma chuva nesse vale. Está descendo uma chuva nesse vale. Vai dar água. Glória a Jesus, Senhor. Eu estou na tua casa, Senhor. Eu estou na tua presença, ó Deus. Junto com a minha esposa. Senhor, eu estou aqui nesse altar pregando a tua palavra. Eis aí o teu povo, Senhor. Eis aí os teus filhos, ó Deus. Eis aí as famílias aqui representadas. Pai, que unidas formam uma única família, chamada missão profética. Senhor, vai de contra essa casa agora. Vai de contra esse lar agora. Tira a angústia. Tira, Senhor, a mágoa. Tira o rancor. Tira a ira. Joga por terra, não joga raio. Joga por terra agora. Toda palavra contrária. Toda maldição que foi liberada contra esse lar. Joga por terra agora, Senhor. Todo olho grande, toda inveja. Ele na cama,
vai prosperar. Essa família vai ficar consolidada. Meu irmão, levante o pé e dá tanta. Dá um abraço agora, abraça. Olha, Tiago, abraça isso. Dá um beijo na festa, diz eu te amo. Glória a Jesus. Tiago, você não tem poder contra essa casa. Você não tem poder contra essa família. Quando nós estreitarmos o nosso relacionamento conosco entre os nossos entes, nós seremos mais íntimos com Deus. Nós seremos como a família que atravessa o vale, que está carregando sementes nas mãos, que está plantando videira, que está plantando oliveira. Oh, glória! Isso o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe. Deus continue abençoando a tua casa. Deus continue abençoando a tua família. Em nome de Jesus. Amém.